E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo muito bem. Uma alegria enorme estar aqui com vocês aí nesse restinho de 2025, né? A gente curtindo esse restinho de ano, né? E eu tenho uma resenha fantástica para fazer hoje, né? Para compartilhar aqui com vocês. E essa resenha é do escritor que a gente já tinha resenhado aqui no canal, né? Henry Miller. Então o livro de hoje é Big Sur e as Laranjas de Hieronymus Bosch, né? Um título meio inusitado, mas ele tem um significado, a gente vai estar explicando o porquê desse título e vai estar falando bastante sobre esse livro, né? A gente já tem uma resenha aqui no canal de Trópico de Câncer, né? Um dos romances mais célebres do século XX. E agora a gente vai falar desse livro aqui que cruzou o meu caminho e acabou que ele furou completamente a fila, né? Eu devo ter comprado esse livro há uns 15 dias, né? E tinha mais de 100 livros aí para eu ler, para eu resenhar. Porém, eu resolvi colocar esse livro na frente. E fica até o final do vídeo para descobrir o porquê, né? Então, eu já vinha, faz um tempo que eu já vinha fazendo muitas resenhas de história militar, literatura clássica, né? Que é o DNA do canal, a gente sempre fez, sempre vai fazer. Porém, eu estava precisando de uma quebra temática, né? Eu estava já sentindo falta de me reconectar com a arte pela arte, com a literatura pela literatura, né? Talvez pelo fato de que os últimos livros de literatura que a gente resenhou têm uma estreita correlação com história e história militar, né? O Espião, Os Últimos Moicanos, Os Demônios, meio que sim também, né? Tem correlação com história, é um livro que tem um valor histórico muito grande. Então comecei a sentir nesse final de ano que eu estava precisando de uma quebra temática, né? Estava precisando me reconectar com a arte pela arte. E esse livro cruzou meu caminho, eu dei uma escapada para ir na Livraria Arte e Ciência, né? Fui muito bem recebido pelo Wesley, ele me mostrou lá os livros novos que tinham chegado, eu me apaixonei por essa edição laranja aqui, antiga da editora José Olímpio, que é exatamente da mesma coleção do Trópico de Câncer, que eu já tinha lido há uns 20 anos atrás, né? Você vê que é a mesma programação visual, só muda a cor, né? E eu gostei muito dessa edição e disse, cara, o Henry Miller talvez funcione para mim agora, né? Talvez seja a quebra temática que eu preciso. E o Henry Miller, assim, ele sempre foi ele sempre foi reputado aqui no canal como um grande escritor, porém eu nunca fui, assim, um grande fã de carteirinha, porque a temática não era a minha preferida, né? A temática dele é uma temática... Os livros dele foram proibidos, né, em vários países, inclusive o Brasil, durante muitos anos, né? E até os anos 60 ele foi proibido nos Estados Unidos, para você ter ideia, e só depois ele foi publicado e acabou surfando a onda da contracultura, onde essa temática dele era bastante popular, né? Então é um livro que envolve muito sexo explícito, né? Muita putaria mesmo. E aí eu cruzei com esse livro aqui e disse, cara, não é minha temática preferida, mas vai funcionar muito bem para ser uma quebra temática, que eu já venho lendo história militar, uma sequência muito grande, né? E para minha surpresa, esse livro aqui são 445 páginas de Henry Miller, sem uma linha sequer de putaria. Uma linha sequer de putaria nesse livro aqui, né? E eu gostei muito de ter lido, é um livro que tem muito mérito literário, porém ele é um pouco perturbador, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui, né? Vou falar um pouco do autor, da história do livro, e depois minhas impressões pessoais, né? Em sessões bem separadas. O Henry Miller foi um escritor americano, né? Cresceu em Nova York, no Brooklyn, depois trabalhou alguns anos como funcionário dos Correios, e depois se aventurou em Paris. Resumindo muito a história, eu conto a história dele mais detalhadamente na resenha Trópico de Câncer. Se aventurou em Paris, onde chegou lá com a mão na frente e outra atrás, e viveu como um vagabundo entre bêbados e prostitutas, até que conseguiu escrever um livro, né, com a ajuda de uma futura escritora, Nais Ning, né, que também tem uma temática parecida com a sua. Ela, antes de ser escritora, ela o conheceu e lhe deu uma ajuda a publicar o seu primeiro livro, e esse primeiro livro se tornou célebre, né, que é Trópico de Câncer, que tem resenha no canal. Então, a partir desse livro, ele foi
ele atingiu a glória literária, porém ele foi proibido em vários países, inclusive o Brasil, porque tinha uma temática de muito sexo explícito, né, de muita putaria, uma linguagem muito chula, né, mas o livro tinha muitos méritos literários, era um grande escritor, né, apesar de não ser a minha temática preferida. Então o Henry Miller ele continuou em Paris até que foi atropelado pela invasão alemã, então ele fez planos de morar na Grécia, só que logo depois a Alemanha invadiu a Grécia também na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aí do comecinho dos anos 40. Ele acabou tendo que voltar à América, né? E o Henry Miller é um caso muito peculiar de um escritor que atingiu a glória literária sem ter a contrapartida financeira por esse feito, né? Ele só foi ter essa contrapartida financeira muito tempo depois, já nos anos 60, 70, ele já com 60 para 70 anos de idade, né? Então no começo, porque os livros dele foram proibidos em muitos lugares, e a guerra ele perdeu o contato com seus editores, então muita gente devia dinheiro a ele, das suas publicações, ele acabou não recebendo, né? Então ele fugiu de Paris para a Grécia, e da Grécia ele voltou aos Estados Unidos, a contragosto, ele detestava os Estados Unidos, detestava o American Way of Life, né? E esse livro mostra justamente o período em que ele se restabeleceu na América, né? Todos os seus livros têm um conteúdo autobiográfico muito forte, né? São fases da vida dele, uma vida extremamente intensa, descrita por um cara que tem dotes literários, talentos literários bastante relevantes, né? Então, ao voltar aos Estados Unidos, o Henry Miller ainda estava pobre, sem dinheiro, e ele acabou rodando lá, que ele descreve até em outro livro, né? Pesadelo no Ar-Condicionado, acho que o nome do livro é esse. E ele começa a rodar pelos Estados Unidos até que ele se depara, resumindo, com a região chamada Big Sur, que se situa ainda hoje ao sul da Califórnia, né? Uma região belíssima, de uma natureza exuberante, uma costa onde há montanhas rochosas se encontram com o mar, né? Então tem falésias magníficas e tal. E lá era uma região meio selvagem, né? Até hoje ainda tem muitas reservas lá, ainda é uma região com a natureza exuberante, mas na época era meio que bem abandonado mesmo. E ele entrou em contato com a comunidade de pessoas lá, que eu não vou dizer que era uma comunidade de hippies, né? Que era nos anos 40, mas era uma comunidade de pessoas que queriam romper com o American Way of Life, que não acreditavam no American Way of Life, aquela coisa de trabalhar para comprar coisas. Então eles preferiam viver numa relativa pobreza e exercer seus talentos artísticos. Embora a grande maioria das pessoas dessa comunidade, embora tivessem talentos, eles não conseguiriam monetizar esse talento, né? Mas ele se encontrou lá em Big Sur e ele planejou toda uma vida nessa região dos Estados Unidos. Daí o título do livro, né? E o título do livro é Big Sur e as Laranjas de Hieronymus Bosch. Por quê? Porque Big Sur é o nome da região, e as Laranjas de Hieronymus Bosch se refere a um quadro do pintor holandês Hieronymus Bosch, né, que teve sua arte, produziu, foi muito prolífico no final do século XIII, né, ali entre 1450 e 1500, e ele produzia obras extremamente detalhadas com temas religiosos, né, com temas dogmáticos, digamos assim. Então, ele retratava o paraíso, retratava o inferno, e numa das suas retratações do paraíso, ele mostra as pessoas comendo frutas enormes de um pomar, frutas que pareciam ser laranjas, né? Então, como Henry Miller viria a construir o seu próprio paraíso pessoal lá no Big Sur, né? Ele associou, fez uma referência à obra do Hieronymus Bosch, né? Para dizer que ali o Big Sur, o título Big Sur e as Laranjas de Hieronymus Bosch, o Big Sur e aqui é o meu paraíso, né? Mas a gente vai falar mais desse título mais para frente, né? Então o livro começa de uma forma bastante idílica, né? Ele descrevendo com detalhes o local, que tinha uma natureza exuberante, uma paisagem exuberante, penhascos de montanhas rochosas junto ao mar, né? E ele morava bem próximo disso, de uma forma bastante simples, né? Ele não tinha ainda ele já era um escritor consagrado mundialmente, que as suas obras atingiram o mundo todo clandestinamente, digamos assim,
recebia muitas cartas e muitas pessoas o procuravam para visitá-lo. Ele era consagrado, já tinha atingido a glória literária, mas não tinha grana, né? Muito parco de recursos, né? Porque ele não tinha conseguido ainda monetizar em cima da sua obra. Então lá ele vivia uma vida extremamente simples, mas ele planejou uma vida maravilhosa. Então, grande parte do livro, o começo do livro, é a descrição do lugar, da natureza, das pessoas da comunidade. Ele vai descrevendo com detalhes um a um dessas pessoas. Descrição das suas experiências cotidianas lá no Big Sur, né, nesse lugar lindíssimo. E junto com isso, algumas reflexões de altíssima qualidade, reflexões muito profundas, né? Que eu assim adorei. Então, nesse aspecto, o livro é fantástico, né? Mas logo, ao final, nos últimos 30%, digamos assim, do livro, o livro se torna extremamente perturbador, porque ele recebe a visita de um amigo dele da sua época de Paris, que ele era um vagabundo de Paris. O amigo dele estava envelhecendo na pobreza e ele decide dar abrigo ao amigo, né? E o que de antemão já parece uma má ideia, né? Mas ele vai tendo péssimas experiências com um amigo morando dentro da sua casa, e depois o amigo faz uma revelação extremamente perturbadora, que acabou tornando o livro extremamente perturbador. Eu não quero entrar em detalhes para não dar spoiler, e também para não tornar o meu vídeo perturbador também, mas eu diria que é uma revelação semelhante à que o personagem Stravog faz ao padre, ao final do livro Os Demônios, né? Quem não lê Os Demônios, tem uma resenha dos demônios aí que a gente fez recentemente, que eu falo mais sobre isso. Então, o seu amigo faz uma revelação para ele bastante semelhante à do personagem Stravog. Então, isso torna o livro bastante perturbador, né? E também, junto com quando o seu amigo chega, ele começa a ter más experiências com o amigo em casa, ele também vai revelando aos poucos que o seu casamento era um casamento profundamente infeliz, que a gente não tinha percebido na primeira parte do livro, né? Que o seu casamento é profundamente triste, profundamente infeliz. Pela descrição que ele faz do casamento, ele era extremamente... A sua esposa era 30 anos mais nova, e parece que ele era extremamente abusado pela mulher, né? Pela descrição detalhada que ele faz, mas ele só vai falar isso ao final do livro. Então ela conseguia fazer com que todos da comunidade ficassem do lado dela, mostrava para todos que ele era uma pessoa difícil, mas ela que era uma pessoa extremamente tóxica com ele na intimidade, né? Então ele estava vivendo, a gente chega à conclusão que aquele paraíso era um inferno, e talvez por isso a referência à obra do Hieronymus Bosch, né? Que ele retrata o paraíso e o inferno, um do lado do outro, e os dois são muito parecidos, né? Então, meio que a verdade, eu deduzo, né, a impressão que eu tive, que, por sinal, se você concorda ou não, se você leu o livro, deixe nos comentários, por favor, mas a impressão que eu tive que a referência a Hieronymus Bosch não foi só do paraíso, foi pelo fato do paraíso se transformar no inferno, e de você talvez não conseguir separar o que seja paraíso e o inferno, porque a obra do Hieronymus Bosch é uma obra tipo aquelas, com muitos detalhes, que você pode ficar horas analisando, né, pode pesquisar no YouTube e tal, e às vezes existem elementos muito incomuns no paraíso e no inferno, né? Você não consegue diferenciar o paraíso do inferno na obra dele, né? Não tem tanta diferença assim, digamos assim, com exceção de alguma luminosidade, né? É uma obra muito interessante do Hieronymus Bosch, né? Acho que está em exposição, está exposto no Museu de Madrid, se eu não me engano, né? Mas você pode pesquisar a obra dele aí no YouTube, é bastante interessante. Eu acho que o fato dele ter falado do Hieronymus Bosch foi isso, foi o paraíso dele ter se transformado no inferno. Então o livro começa assim, ele começa de uma forma extremamente idílica, dele retratando suas experiências, retratando as pessoas, retratando a exuberância da natureza, reflexões muito profundas de altíssima qualidade, e depois o livro vai ficando extremamente perturbador ao seu final, quando ele passa a retratar as péssimas experiências que ele teve com esse amigo dele, que ele aceitou receber em casa, porque ele tinha muita saudade dos tempos dele em Paris, apesar de gostar do Big Sur, e porque esse amigo, de certa forma, existia a presença dele existia um fascínio sobre ele, né? Mas quando esse amigo faz essas revelações, então o livro vai transitando entre o paraíso idílico e um inferno perturbador, né?
junta a infelicidade que ele estava tendo no casamento com essa questão do seu amigo, né? E eu confesso que o livro teria funcionado muito mais bem, muito melhor para mim, se ele permanecesse idílico até o fim, né? Eu estava gostando muito da descrição idílica lá da vida dele no Big Sur, estava gostando muito das reflexões, que eu vou já falar de algumas aqui nas minhas impressões pessoais. Aí, quando o livro se tornou perturbador, ele passou a não funcionar tão bem para mim, mas eu acredito que essa transição só aumentou os méritos literários do autor. Não é à toa que ele é realmente, o Henry Miller é um grande escritor, né? O Henry Miller é um grande escritor, extremamente diferenciado. E eu recomendo sim esse livro. Se você topar com esse livro, eu recomendo, não como a minha temática preferida, que é uma questão de gosto, mas como um livro, sim, que lhe acrescenta, né? Que é interessante ser lido, né? Um livro bastante interessante. E as minhas impressões pessoais, principalmente, são as seguintes, né? Esse livro eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu achei que eu conhecia bem a obra do Henry Miller. Conheci o Trópico de Câncer, que tem resenha no canal, Trópico de Capricórnio, conhecia a trilogia Encarnada, mas esse livro eu não tinha ouvido falar. E eu acho que ele é muito pouco hypado, justamente porque não tem putaria, né? É um livro que 445 páginas de Henry Miller, sem uma linha de putaria. Então, eu acho que a maior parte da base dos seus fãs gosta muito dessa temática. Porém, eu não achei que ele é um livro inferior a Trópico de Câncer, muito pelo contrário. Na minha opinião, é um livro superior a Trópico de Câncer, né? Me acrescentou muito mais que Trópico de Câncer, né? Suas reflexões, ele já é velho, aquele já devia tá na faixa dos seus 50 anos, né? Já se aproximando dos 60. E as suas reflexões são bastante profundas e bastante relevantes. Por exemplo, tem uma reflexão dele aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é a seguinte. Essa aqui ele acaba fazendo uma reflexão em contato com os artistas lá do Big Sur sobre a importância da arte em nossa vida, que é justamente o que eu vinha sentindo necessidade, né? Então eu sublinhei esse texto aqui. Os homens não estão sofrendo por falta de boa literatura, boa arte, bom teatro, boa música, mas pelo que impossibilitou tudo isso de se manifestar. Estão sofrendo com o fato de que a arte não é a força básica que impulsiona suas vidas. Estão sofrendo com o ato, repetido diariamente, de se manter o fingimento de que eles podem, sem a arte, seguir seu caminho, levar suas vidas. Nunca sonham ou se comportam como se nunca percebessem isso, que o motivo para se sentir estéreis, frustrados e sem alegria é que a arte, e com ela o artista, foi excluída de suas vidas. Então eu achei esse trecho, isso é só um exemplo da qualidade das reflexões do Henry Miller, e vai de encontro ao que eu vinha precisando, né? Eu vinha precisando me reconectar com a arte pela arte, vinha precisando de uma quebra temática. Não me entenda mal, a história militar, literatura clássica, tudo isso faz parte do DNA do canal. Daqui a pouco eu vou estar louco para resenhar a história de novo, mas eu já vinha numa sequência que eu precisava dar essa quebrada, né? Eu estava precisando de uma coisa mais ou menos assim, e funcionou muito bem, né? Poderia ter funcionado melhor se ele fosse idílico até o fim, mas funcionou muito bem. E as reflexões dele são muito profundas e de uma qualidade muito grande. Então, outra reflexão que ele faz que é o seguinte: os dilemas morais inerentes à condição humana, que nós somos confrontados ao longo da vida, ele sustenta aqui que são sempre o mesmo, só mudam as circunstâncias. É sempre o mesmo dilema moral. Que é você fazer o certo e aguentar o impacto de fazer o certo, né? Tudo se resume a isso. E aí eu comecei a refletir sobre isso, que ele colocou de uma forma tão simples e tão genial. Eu acabei tendo uma epifania, né? Eu estou esses dias em casa e estou tendo muito tempo para refletir com calma. Acabei tendo uma epifania aqui sozinho e me lembrei muito daquela digressão enorme que o Tolstói faz ao final de Guerra e Paz, onde ele tenta sustentar que o livre-arbítrio é uma ilusão, que o livre-arbítrio não existe, não é uma ilusão do ser humano. O ser humano é simplesmente atropelado pelos eventos históricos. E comecei a perceber que está tendo difusão de discursos deterministas, né? Eu sempre recebo pelo WhatsApp, sempre vejo no Instagram, as pessoas sustentando o que o Tolstói falou, né? Que o livre-arbítrio ele não existe, que não é uma ilusão, né? Que o homem não tem, de fato, o livre-arbítrio, né?
E apesar de eu sempre acreditar muito no livre-arbítrio, né, nos últimos anos aconteceram uma série de coisas comigo assim que eu simplesmente não tinha o menor controle, né? E não só comigo, mas com o país de uma forma geral, né? Um sentimento assim de impotência para todos os brasileiros, né? Qual o controle que a gente tem sobre isso, por exemplo, né? E de repente eu comecei a ficar confuso, comecei a pensar, porra, será que o Tolstói não estava certo? Será que o Tolstói, no alto daquela vasta experiência dele de vida, ele não estava certo? Será que o livre-arbítrio não é mesmo uma ilusão? Mas com essa reflexão do Henry Miller, eu cheguei a uma conclusão bastante consistente, que eu acho que dificilmente eu vou mudar nessa vida. O livre-arbítrio, ele é uma das bases fundacionais filosóficas da civilização ocidental. Santo Agostinho que o diga. E não é por acaso. Não é por acaso. Né? Então, assim, o livre-arbítrio, ele existe sim e sempre vai existir. Apenas o preço a pagar pelo livre-arbítrio é muito alto. Né? Então, se você está submetido a determinadas circunstâncias, que você chega a uma conclusão que o preço a pagar pelo aquele livre-arbítrio é alto para você, dependendo das circunstâncias, pode ser até compreensível. O que não é aceitável é você, por causa disso, dizer que o livre-arbítrio não existe. Entendeu? O livre-arbítrio ele existe sim, apenas o preço a pagar por ele é muito alto. E você atacar o livre-arbítrio como valor, você está atacando um valor fundacional da civilização ocidental. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque, afinal, uma civilização que começa partindo da premissa de que você não tem escolha, você já está moralmente condenado. Essa civilização ela não tem condição de evoluir moralmente, porra nenhuma. Entendeu? Então, eu acabei chegando a essas conclusões baseado nas reflexões do Henry Miller aqui em casa. Eu confesso que eu vinha confuso nos últimos anos. Né? E aí é o momento que você diz, como é que um cara desse, que não teve vida acadêmica nenhuma, que só escreveu putaria, consegue chegar a pensamentos tão relevantes, com a autoridade que ele tem. Cara, o Henry Miller é um cara que leu absurdamente a vida toda e teve uma vida muito intensa, experimentou a pobreza, experimentou o desprezo, experimentou a glória, experimentou a riqueza, morou em vários países, teve contato com várias culturas. Então, se um cara desse não tem autoridade para falar sobre a condição humana, eu te pergunto, quem tem? Quem tem? Porque às vezes a gente está na era do LinkedIn, né? Que o cara acha que porque o cara tem um currículo recheado de curso caça-níquel, ele tem mais autoridade para falar sobre determinados assuntos inerentes à condição humana do que outra pessoa que simplesmente leu, né? Um cara que não leu, que fez curso caça-níquel, tem mais autoridade para falar sobre a condição humana do que o outro que leu muito, né? E eu discordo visceralmente dessa premissa, né? E o Henry Miller é uma prova disso, capaz de reflexões muito profundas, e ele poderia ter escrito esse livro só com a parte idílica e só com a parte de reflexões, que já seria um grande livro, sem necessidade da parte perturbadora. Mas mesmo assim é um grande livro, né? Em relação ao Tolstói, à medida que o tempo passa, eu vou gostando cada vez mais do Tolstói como escritor, e gostando cada vez menos como pensador, né? Cada vez mais eu vou chegar à conclusão que os pensamentos do Tolstói, por exemplo, o Dostoiévski eu já não gosto tanto como escritor, mas ele teve uma lucidez, uma percepção do processo histórico muito superior a Tolstói em sua época, e as conclusões que o Tolstói chegou a partir da vida dele são muito diferentes das conclusões que o Henry Miller chegou, e eu prefiro concordar com o Henry Miller, né? Então eu tive essa lucidez. Você nunca pode atacar o livre-arbítrio em uma vida. Se você não quiser pagar um preço por ter o livre-arbítrio, é um problema seu, mas não ataque o livre-arbítrio como princípio, por favor, senão você está condenando moralmente a sociedade. E é isso, pessoal. Se você topar, eu não sei quais são as edições atuais desse livro aqui, mas se você topar com esse livro, eu recomendo fortemente. Eu li muito rápido, eu li acho que em uma semana eu já tinha lido. Ele é muito fluido, uma leitura muito boa, uma delícia de ser lido, né? Provoca emoções muito fortes, né? Mesmo quando é perturbador, a literatura de verdade, ela é como um tapa na sua cara, ela provoca impacto. Então o livro tem um mérito literário muito grande, apesar de eu preferir que ele fosse todo idílico, né? E agora, o mini ultra rápido book haul, acabei de receber da Amazon
o livro, a biografia de Carlos Grace, a republicação, né, escrito pela sua filha Sheila Grace. E estou adorando, né? Estou mostrando esse livro porque um inscrito chamado Cássio, que está sempre nos prestigiando aqui com engajamento, ele perguntou se eu já tinha ouvido falar. Eu disse a ele, Cássio, eu não só ouvi falar, como eu já comprei, né? Eu tenho vários livros aí, eu tenho uma biblioteca inteira só de luta, né? Que para mim está completamente correlacionado com literatura, apesar da ideia do senso comum dizer o contrário. São duas coisas, desde os pré-socrates, a luta e a literatura, elas estão completamente correlacionadas, né? E eu tô lendo esse livro aqui e vou resenhar no canal, viu? Fique ligado, esse livro é muito melhor do que eu imaginava, muito melhor. Esse é o livro para todos, independente de você gostar de luta ou não. A biografia do Carlos Grace é história do Brasil, né? História do Rio de Janeiro, né? História da mídia brasileira. Então é um livro, tô adorando. E os causos contados aqui são deliciosos, espetaculares. E é isso, pessoal. Uma alegria enorme estar aqui com vocês de novo, né? Desejo a vocês um Feliz Natal, um 2026 espetacular. E um grande abraço. Acho que esse ano eu não gravo mais, mas ano que vem aí já tem várias resenhas engatilhadas, inclusive essa do Carlos Grace. Um grande abraço, pessoal.